Tudo bom, pessoal? Mais uma vez mas vamos lá. Hoje eu vou abordar um tema muito interessante que tem a ver com saúde, totalmente com saúde mental. São relações interpessoais, família, família no sentido de famílias novas, famílias mais antigas, ou seja, todo tipo de agregação onde as pessoas convivam juntos e tenham autocuidado, a princípio, um com o outro. E o que eu percebo é que, se pegar as origens da psicanálise, se pegar a origem das... Jung, por exemplo, falou muito isso também, além de Freud, né? Que já é outra corrente aí. Estou falando de uma coisa bem lá atrás. A questão de convivência de famílias, inclusive estendido a amizades, estendido a cotidiano, é extremamente complexa. Olha só que coisa importante. Um cafezinho tem só uma gota. É o seguinte, meus queridos, vamos agora. Eu vou dar um recado bem objetivo e bem enxuto. As relações familiares, as relações de amizade, as relações amorosas e afetivas são extremamente complexas. Elas são permeadas por situações que eu poderia dizer que envolve a transgeracionalidade. Como é que eu explico isso de uma maneira bem rápida? A carga que você recebe das figuras de apego: pai, mãe, avó, avô, irmão, irmã, primo, prima. E aí a gente pode depois também estender até para amigos e amigas. Essa carga daí, você, quando está, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo amoroso, você leva toda essa carga de uma pessoa e da outra para constituir ou não o que a gente chama de casal que pode ter ou não um filho ou uma filha. Então isso é muito importante. E aí nós vamos ter uns aspectos que eu vou ressaltar hoje, que nem boa parte, né, uma quantidade grande das relações são complexas. Então, ser pai não significa cuidar. Ser pai, você pode ter um pai abusador. Ter pai, você pode ter um pai ausente. Eu ter e não ter. Ter pai significa também abuso. Abuso, às vezes, físico, sexual. E mãe, a mesma coisa. Ela pode estar em todos esses espectros. Além de um irmão, além de um tio, uma tia, a gente está entrando aí dentro de uma complexidade que cada família deve ser avaliada de maneira específica, e é fundamental dentro da saúde mental trabalharmos essa questão, porque você que me ouve e está dentro de um relacionamento, se esse relacionamento está dando complicações ou não, tem tudo a ver com essas duas outras questões. É sempre muito importante fazer terapia. É óbvio que eu estou falando aqui de uma distopia, utopia, porque antes de namorar com alguém, eu vou começar a namorar. Eu me apaixonei, vou fazer uma terapia para saber se eu posso. Não, a paixão, como disse o nosso querido Lobão, a paixão não tem nada a ver com a vontade. Quando nasce é o alarme de um louco desejo. Bota aí um pouquinho do trecho de Lobão, Rádio Brá, Marcelão, eu ligo o rádio e brá, 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 eu te amo. Para ilustrar isso que eu estou dizendo,
Eu vou citar uma pessoa que, para mim, eu gosto muito, que é uma cantora que já tem muito tempo de estrada, que ela, na realidade, nasceu no Chile e acabou fazendo muito sucesso no México, é latina. Isso é fundamental. Vamos valorizar as cantoras brasileiras e latinas. O nome artístico dela é Mon Laferte. É óbvio que ela nasceu como Norma Montserrat, que é outra história, e ela adotou esse nome artístico lá no México depois de uma série de situações. Então, por que eu estou falando dela? Porque eu fiz uma pesquisa, eu não venho aqui falar fake news, essas porcarias. Como é fake, porcaria, fake. Eu faço pesquisas. Antes de fazer um vídeo, eu pesquiso. E não ganho nada por isso. Ganho não visualização. Essa Norma Montserrat, que se chama artisticamente Mon Laferte, ela passou por situações de ausência paterna com a separação, de pobreza extrema, que teve que aos 9 anos trabalhar junto com a irmã para poder sustentar a família. Depois a mãe se casou. Isso era a própria conta. Isso era a própria conta que ela está com 40 anos, poucos anos, vivíssima e ativíssima, e fez um disco agora bem lindo chamado Femme Fatale. Era a própria conta. Então, assim, ela não conseguiu terminar os estudos, foi até o que ela chama de ciclo inicial, depois desistiu, porque precisava cantar, sempre cantou, desde o começo, assim, a salvação, entre aspas, dela foi a música, né? Então, ela também foi vítima aos 13 anos de um relacionamento abusivo com um homem de 36 anos, que durante 5 anos explorou ela, inclusive usando a religião, porque ela usava drogas, e para tirar ela do mundo das drogas, ele era a solução, e ele usou o nome de Deus em vão, e abusou ela de todas as maneiras. E ela já não estava aí contando com a mãe, e não estava contando muito com a família, o pai ausente, né? E aí, depois disso daí, dentro da sequência, para resumir aqui, para não ficar muito cansativo, eu estou pegando as palavras dela, né? Ela, dentro do próprio Chile, ela ainda consegue cantar, mas também sofreu, porque ela disse que as pessoas queriam mandar no trabalho que ela fazia, e ela sofreu também abusos de parte dos produtores, essa coisa do show business que vocês conhecem. E ela acaba arriscando a vida no México, que no começo vai ser muito difícil, vai cantar em bar, vai cantar em locais complicados, vai até inclusive correr risco de vida, mas de repente essa criatura tem um câncer de tireoide em 2009, escapa e quase perde a voz. E de repente essa criatura entra num relacionamento, outro relacionamento abusivo, e depois desse relacionamento tem depressão e tenta tirar a vida 2 vezes. E de repente a música sai da alma dela. Ela é uma cantora que expressa muito sentimento. Ela faz uma mescla de jazz, de blues, de ritmos latinos, da salsa a cumbia, e em resumo é um artista que tem um conhecimento muito grande de música, mas ela passou por tudo isso e está aí com 40 anos e finalmente ela conseguiu ter um filho. Não sei se é um filho ou uma filha, agora estou em dúvida. O que será? Independente disso, ela está aí, e através da trajetória dessa artista, eu estou contando a trajetória de você que está me ouvindo, porque muitas pessoas passam por essas situações. Então, o que eu queria deixar é o seguinte aqui, a mensagem, 2 focos bem importantes. Nós não somos indivíduos, somos seres sociais. Então, dependemos do entorno familiar,
dependemos do entorno de amizades e dependemos do social. Isso daí constitui o caldo, o padrão onde a genética vai se expressar com transtornos mentais, como a nossa querida Mon Laferte teve depressão grave e quase tirou a vida, mas fez terapia e faz tratamento e conseguiu dar a volta por cima com sua arte brilhante. Então é um toque para vocês. Trabalhe a família, trabalhe as suas relações, cuidado com a paixão, porque essa daí não tem nada a ver com a vontade. Mas eu encerro aqui com a música de Mon Laferte, esse nome artístico caiu tão bem, essa diva que hoje está em outra fase, inclusive ela está com cabelo loiro, ela é morena, mas ela está fazendo uma homenagem, um revival a divas como Marilyn Monroe e outras coisas. Legal. Fica aqui a mensagem. Cuidado com as relações, cuidado com as paixões. Bem, eu acho difícil. Cuidado com paixão, todo mundo se apaixona e não sabe. Porque se apaixona e depois paga as consequências. Socorro. Fiquem com Mon Laferte, curtam esse trechinho dessa música deliciosa chamada Melancolia.